Todo mundo é testemunha aqui. Ah, Esse ano vai ser o texto da Seracandro? não, fofura. O texto da Seracandro é preliminares. O que vai ser esse ano? Tá congelado aqui para mim, vocês estão ouvindo? Você está congelada. Ih, a minha internet tá ruim. Dá para ouvir, mas não G. Hã? Dá para ouvir, mas não dá para ver você. Que estranho. Olha lá, olha lá. Nossa, Dá oi para todo mundo aí. internet. Então, hoje vai ser. Esse ano vai ser o Tantra do Vajra cortante da consciência lúcida. Só o título já dá para sair correndo, assim. Só isso? O tio Dujon adora um belo... Esse é pior do que o Dharma-Tolo, hein? Esse. Hein, Elô? O Nossa, tio Du... Pior que eu falar em português, eu passo um mal, assim, porque totalmente ao contrário, né? Como é longo, fica eu tenho que pensar e vir para trás, assim, blá, 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 blá. E ainda, eu costumava falar Vajra afiado. Aí o Marcelo discutiu comigo que preferia cortante. Aí eu falei, tá bom, então vamos mudar para cortante. Agora tem que ficar lembrando que não é afiado, que é cortante. Eu vou falar 1.000.000 de vezes afiado lá, eu já sei. Eu já tinha batizado ele assim em português. Então... Se você quiser lembrar, quando a gente era moleque, a gente soltava a pipa com cortante. Certo. Tá bom, vou lembrar. Pô, vai ficar todo mundo congelado para sempre agora, será? Não, eu não. Só você que está congelado. Que engraçado, né? Para mim, só eu que estou funcionando aqui, vocês estão todos congelados. Ativa a câmera. tá escrito que a tua transmissão tá Instável. lá, ó. Pior que G, talvez tentar você entrar de novo. É que se eu sair, vai cair todo mundo. Todo mundo vai ter que entrar de novo. Mas tá bom, daqui a pouco a internet dá uma melhorada. Agora a gente vai chamar a Guru Rinpoche, quero ver só. Se essa internet funciona ou não funciona. O problema é se vocês não estiverem me ouvindo, né? A gente está te ouvindo, sim. Ah, né? A Sônia lá. Fazer uma revisão hoje, hein, G, da Seracandro. Boa Que noite. revisão da Seracandro, Patrícia? Você acha mesmo que 1h30 eu vou ser capaz de fazer uma revisão da Seracandro? Tá. Tá bom, tá bom. Ai, Faz igual aqueles resumos do livro do vestibular. não. Não, depois a gente vê com calma, se vocês quiserem. A gente vê o estudo mesmo, direitinho. Vamos correr. A gente vê, porque tem todo o tempo do mundo, né? A Sansara tá aí, assim, a gente tem muito tempo. Não, hoje é a canção do Rum Rum, Patrícia. Semana passada que você não tava, era pra ter sido a canção do Rum Rum. Aí, tudo virou pra que fosse hoje, entendeu? Então hoje nós vamos cantar a canção do Rum Rum. Aí eu posso mandar para todo mundo que eu editei. Eu adoro a canção do Rum Rum. Eu tinha editado também, cortado só o rum-rum. Adoro. Eu mando, tá guardado aqui. Inclusive, deixa eu pegar aqui. Agora, não vai ficar tudo. Não, só um. Sudarmatolo, Rum Rum. Vamos abrir, deixar aqui abrido. Depois, no finalzinho, a gente ouve. Só o Rum Rum. A Roberta Escobar que adora o rum-rum também. Então tá, vamos começar, amores? A imagem não está mais congelada. Descongelou. Assim, Guru Rinpoche, não há congelamento que resista. Vou desativar todo mundo. E a gente vai fazer as preces, então. Refúgio, Bodhicitta, acumulação de méritos e 7 linhas. Vamos lá.
Namo lama deshe du peku concho songi ranjila dadang dodru semchena janchu ardu kyapsuchi. Namo. No lama que é a corporificação dos sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Semkedro akudum tu lama sankedro gneni ganla gandu trinleki droa dam chao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Guru, deidades pessoais e daquines, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. Com meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência. As oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samayas quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto. Por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto que amadurece e libera. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes. Possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Om Ajenho de Nubjansan Pema Gesar Dompola Yaten Chogin Odrubye Pema June Shesuda Kordu Kandro Mambekur Keki Shesuda Druki Jinge Lapchir Sheksu So Guru Pema Sidi Om Agye Yoge Nubjansa Pema Gesar Dompola Yaten Chogi Nodrubye Pema June Shesuda Kordu Kandro Mambekur Keki Jesuda Drukti Jinje Lapche Jeksu So Guru Pema Siddhi Hum. Na fronteira noroeste de Udiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou espantoso supremo Siddhi, está cercado por uma hoste de muitas daqueles. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Enquanto a gente recita o mantra do Guru, a gente imagina então as luzes das 5 cores se expandindo nas 10 direções, nós mesmos, em todos os seres, purificando os obscurecimentos, abençoando e fazendo com que o caminho se abra para todos os seres. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum.
Vamos Vajragrupa Siddhi. Sustentando a imagem de Guru Rinpoche na nossa frente, nós recebemos então as 4 iniciações. Uma sílaba Om, branca, na fronte de Guru Rinpoche, parte de mãos branca, que penetra pelo topo da nossa cabeça e se espalhe por todo o nosso ser, eliminando os obscurecimentos de corpo, abençoando o nosso corpo. Uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, parte uma luz vermelha, rubi, que penetra pela nossa garganta, permeia toda a nossa fala, todo o nosso ser, purifica os obscurecimentos de fala. Uma sílaba Rom azul no coração de Guru Rinpoche, parte uma luz azul que penetra pelo nosso coração, purifica todos os obscurecimentos e ações negativas de mente. E dos 3 pontos de Guru Rinpoche partem simultaneamente as 3 luzes que penetram pelos nossos 3 pontos, eliminando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente, abençoando nosso corpo, fala e mente. O Rinpoche então passa para o topo da nossa cabeça, se dissolve em luz, penetra pelo nosso canal central até o nosso coração. Nós nos tornamos indivisíveis em corpo, fala e mente de Guru Rinpoche. E com essa qualidade, então, nós passamos para a prática. Então, encontre uma postura confortável. As an act of loving kindness for yourself, relax your body, speech and mind and then settle them in their natural states. Como um ato de bondade amorosa por si mesmo, relaxe corpo, fala e mente e estabeleça-os em seus estados naturais. And for just a little while, let's practice mindfulness of breathing, resting awareness in stillness, but peripherally aware of the ebb and flow, the in and out flow of the breath. Então, por alguns instantes, nós vamos praticar a atenção plena à respiração,
deixando a consciência repousar em sua própria base e perifericamente notando os movimentos da respiração, as flutuações da entrada e da saída do ar. Relaxing and releasing with every out-breath. Relaxando e soltando a cada expiração. Arousing and focusing with each in-breath. Intensificando o foco a cada inspiração. Then let your eyes be softly open, your gaze vacant. Então deixe os olhos abertos, o olhar solto à sua frente. And resting in the stillness of your awareness, observe the movements of the mind. E repousando na quietude da consciência, observe os movimentos da mente.
And now shift from the mode of simply observing the thoughts and other mental events to carefully and precisely examining where do they come from. E agora nós passamos do modo de simplesmente observar os eventos mentais e passamos a investigar com um cuidado detalhadamente de onde eles vêm. And once a thought or other mental event has arisen, and before it disappears, where is it? Where is it located, really? Examine closely. E quando um pensamento ou qualquer outro evento mental surge, antes que ele desapareça, examine atentamente onde ele está.
And then when thoughts and so on come to an end, they vanish. Where do they go? Examine closely. E quando os pensamentos e os outros eventos desaparecem, para onde ele vai? Eles vão. Examine atentamente. Tudo bem, chuchus? Cíntia, você tá no helicóptero? Eu tô voltando pra casa. Tô dentro do carro. Que medo! Acabou, tô de folga. Acabei de entrar de folga faz uma hora. Ei. Que bom. Então, amores, queria compartilhar uma questão aqui com vocês. Primeira,
sobre essa prática, né? Não só sobre essa prática, mas sobre esse tema de quietude e movimento, né? Durante muito tempo, eu tinha a sensação de quando a gente fazia essa prática de quietude, movimento, de deixar a consciência repousar na quietude, observando os movimentos da mente, eu tinha sempre uma impressão assim de que como se a gente estivesse aqui parado, cada um, né, como se a gente estivesse aqui parado e as coisas se movendo na nossa frente, né? Como se tivesse um ponto quieto, que seria nós, né? E as coisas se movendo ao nosso redor, assim. Durante muito tempo eu tive essa sensação, né, que a prática era essa, né? Mas mais pra frente, quando a gente for olhar, quando ele começar a falar da caverna das aparências, e das aparências não só dos objetos da mente, mas das aparências que a gente acha que estão no mundo físico, quando a gente começou a estudar isso, quando ele começou a ensinar isso, né, comecei a me dar conta que a gente podia ver que a quietude era como, não era um ponto, assim, era o espaço quieto que não se move, né? E as aparências se movendo no espaço. E mudou muito minha prática. Eu vi a Paty fazendo assim, porque a gente teve uma mesma sequência, assim, né, de experiências, assim. Mas pense nisso, assim, como é que seria? Porque a gente está fazendo essa prática da mente, né? Então, quando ele fala, um dia a Sônia perguntou, qual que é o propósito, né, de investigar de onde o pensamento vem, onde ele está, para onde ele vai, né? Eu tenho a impressão de que o propósito é que a gente tenha uma experiência que seja além da mente, né? Quando a gente não acha onde é que está, você tá ali fazendo chamado foco na mente, daí surge uma imagem, sei lá. Mas onde é que tá? Puta, tá aqui na minha frente. Mas não tá na frente, porque o spa aqui não tá na frente. Cadê? Aí a gente não acha, né? Então a gente fica nesse não achar, que nem a linda da Elizabeth Mendes Nangel, que vai lá pra Floripa agora, né, também, da Retiro, lá depois do Retiro do Almoço, ela fala dessa coisa da pergunta, de perguntar e não... Como é que ela fala? De perguntar e não responder, e não conseguir responder, uma coisa assim. Mas como não tem resposta, como a gente não acha, a gente fica assim, nesse não achar, né? E eu acho que essa experiência de não achar é que nos ajuda a transcender a experiência da mente, né? Das aparências, assim, de a gente não se fixar nas aparências, porque por fim a gente não acha. Então, com a mente, eu acho que é mais fácil. Eu acho, né, que é mais fácil. Eu acho que, assim, a estratégia, porque é mais fácil a gente se tocar que as aparências da mente não estão em lugar nenhum, que a gente consiga apontar, né, do que as aparências que a gente acha que estão no mundo físico. Mas também as aparências que a gente tem a sensação de estarem no mundo físico, materiais, não sei o que lá, ele também vai detonar logo mais à frente aqui, desse texto, né. Agora, olha, dica de praticante, assim, que já viu esse texto, esse Tantra Vajra do Tantra cortante, né? O caminho vai ser igualzinho o desse texto aqui do Dharmatolo. Então, a gente vai assistir o retiro em uma semana. Assistam, porque em uma semana ele vai falar todo esse estudo do Dharmatolo, praticamente. E coisas a mais além. Eu não sei como é que ele vai achar esse tempo, né? Porque eu olho assim pro tamanho do texto. Gente, o texto dele, né, que eu estou imprimindo para ele, tá certo que para ele eu imprimo com espaço aumentado e tal, mas tem 71 páginas, o texto dele, que ele pretende ensinar para nós em uma semana. Então, tá bom, né? Se o Lama tá falando que vai, então a gente acha que vai, mas vai ser assim, segura, aperta o cinto que o Lama sumiu, assim, vai ser mais ou menos assim. Mas é o mesmo percurso, entende? Do estudo inteiro do Dharmatolo, ele vai dar em uma semana. Então, vai ser maravilhoso. A gente vai ver esse retiro, a gente vai continuar estudando o nosso texto. Quando terminar isso, a gente pode estudar o Tantra do Vajra cortante. E se vocês quiserem, a gente pode estudar a Sirakana também. Mas é o mesmo, assim, a mesma estratégia, né? Que o do Jonimpa vai falar 200 vezes. Né? Do mesmo jeito, assim, até a gente entender. Aí eu falo assim, é isso mesmo, grande insight.
Se a gente pensar se a gente procurar localizar essa experiência de mais espaço, né? Ih, o Darcy caiu? Não. Essa experiência de espaço, a gente pode ser bem legal. Experimentem. Bueno, amores, então na semana passada, que não gravou, eu acho que a coisa mais importante que aconteceu na discussão na semana passada, se vocês lembrarem de mais alguma coisa, só para a gente deixar registrado aqui para nós mesmos, né? Mas acho que a discussão mais legal que saiu na semana passada foi essa coisa de onde que os ensinamentos vêm, né? E como é que eles podem parecer conflitantes, né? Então, se a gente olha os ensinamentos de baixo para cima, como Lama Santen fala, né? Olhando do ser senciente para olhando os ensinamentos a partir da perspectiva de um ser senciente, né? Então, tem sofrimento, tem origem de sofrimento, tem cessação de sofrimento, caminho para cessação de sofrimento, né? Tem as 4 novas verdades, né? Daí tem os 12 elos, tem os treinamentos da mente, tem todo o Dharma, né? Se a gente olha de cima para baixo, quer dizer, a partir da visão dos Budas, ou pelo menos assim, a partir de quem... Não, a partir dos Budas, a partir de quem realizou Rigpa, está repousando em Rigpa, aí os ensinamentos são assim, o sofrimento não existe, as causas do sofrimento não existem, a sensação do sofrimento não existe, blá, blá, não existe, né? Então, quando a gente ouve ensinamentos de categorias diferentes, a gente devia prestar atenção de que categoria de ensinamento que a gente está falando, está estudando, né? Então, os ensinamentos do Dzogchen, eles são todos de cima para baixo, né? Eles partem da premissa que você já tem a realização da vacuidade. Então, assim, é bom a gente saber disso, né? E o que não nos impede de estudar e de se beneficiar, né, dos ensinamentos do Dzogchen. Caso contrário, o Lama não estaria vindo todo ano para o Brasil dar ensinamento disso, caso a gente não se beneficiasse, né? Óbvio que sim. Mas é bom a gente saber onde a gente está, né? Então, aqui, o do John Limpa, por exemplo, é uma autobiografia, né? Ele está dizendo, olha, minha prática está sendo assim, ó, tá bom, eu não sabia direito o que era meditação, aí eu fiquei lá olhando para ver se parecia alguma coisa que era meditação, né? Aí veio que eu não lembro, acho que uma criança falou, o que você está fazendo aí? Ah, eu tô aqui olhando para ver se tem uma coisa que chama meditação, e assim vai indo, né? Aí tem uma hora que ele tem a realização da vacuidade. Mas aí ele fala, mas aí eu fui para a floresta, e daí quando chegava lá, acho que é agora que ele vai falar isso. Aí quando chegava, quando eu estava lá, e eu ouvia um bicho rosnando lá, eu ficava desesperado, né? O que eu faço agora, né? É agora que ele vai falar. Ainda que eu tenha praticado desse modo, quando encontrava qualquer problema menor, eu perdia a minha própria referência na natureza da existência e recaía em estados ordinários. Ele falava, eu andei, mas quando o bicho pega mesmo, aí eu volto a fazer tudo que eu fazia, né? E agora? Faço o quê, né? E assim ele vai indo. Mas ele já teve... O do John Limpa aqui já teve uma baita realização, né? Mas ele está contando pra gente como é que vai ser. Então a gente estuda esses ensinamentos para ir fazendo uma ideia de como que a coisa vai ser, né? Para a gente também ir comparando isso com a nossa própria experiência, né? Mas é muito importante a gente entender, porque teve uma vez que um aluno do Alan Wallace, um super aluno antigo mesmo do Alan Wallace, num desses retiros, ele falou assim, eu acho incrível, e a gente pode ter essa sensação mesmo, eu acho incrível que nesses ensinamentos todos do John Limpa, ele nunca fala em compaixão. Não é estranho? Ele não fala em compaixão. Em nenhum momento ele fala em compaixão, né? Só que por que ele não fala em compaixão? Porque de onde ele está, é óbvio que a ação vai ser compassiva, não tem outra forma de ação, né? Então ele não tem que desenvolver a compaixão. A compaixão, ela vem junto com a realização de Rigpa. Eu sempre falo isso. Vem junto com a realização de Rigpa. Vem de brinde, né? Porque, obviamente, imagina um Buda, o que um Buda faz e olha para uma pessoa atrapalhada igual a nós? Você acha que eles vão fazer o quê, né? Eles entendem como que é o sofrimento dos seres, eles têm essa compreensão, então eles vão agir com compaixão, obviamente eles não têm outra razão para agir, né? E eles fizeram esse voto, né, de libertar todos os seres, então, mas a gente não tem que desenvolver a compaixão, se a gente desenvolve Rigpa, a compaixão vem junto, né?
É super importante de entender, porque senão a gente fica achando que tá faltando alguma coisa, né? Mas peraí, tá faltando algum pedaço aí. Será que se do John Limpa ele não era compassivo? Né? Pode ser que a gente tenha esses problemas, assim, de compreensão. Mas é isso, amores. Vamos seguir, então, pra ver se a gente chega no rum-rum hoje, afinal de contas, né? Tudo bem? Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Que página que tá na leitura? Puta, eu não sei. A gente vai passar assim, ó. É um trecho, na metade do último texto que eu mandei. Então, tem instruções sobre a sessão 10B de meditação em silêncio. É um título. Na minha impressão, que é só desse texto, tá na página 5. Na página 6 daqui, esse trecho. Depende de como que vocês estão imprimindo. Mas é isso aí. A gente parou no intervalo do Já vídeo. achei. Achou? Beleza. Então aí teve uma sessão em silêncio, né? E o Lama deu uma instrução para essa sessão em silêncio. Ele falou assim: essa próxima sessão será em silêncio. Sugiro que vocês revejam em silêncio as instruções essenciais que a Dakini deu para do John Limpa. A Dakini deu essa instrução dessa prática que a gente fez agora, né? De observar a origem, permanência e cessação da mente, né? Investigando origem, localização e destino, e em seguida as instruções que apontam para Rigpa, né? Reintroduzam essas instruções e façam o que ele fez. Simplesmente repousem na luminosidade e cognoscência da sua própria consciência. Então, quando por meio da prática de Vipassana, procura encontrar uma coisa que não tem como encontrar, né? Pode acontecer, se tudo correr bem, né, de a gente ficar nessa situação, só com a luminosidade e com a cognoscência. Mas não precisa ser por aí. A gente pode soltar todas as aparências e repousar na consciência da consciência, né? Na luminosidade e cognoscência da sua própria consciência. E literalmente não façam nada. Como em um dos 5 tratados do John Limpa, Buddhahood Without Meditation, que é o estado búdico sem meditação, essa é a meditação da não meditação. Você simplesmente repousa na consciência, estando consciente e não faz nada. Os 4 nãos são: não desejar, que a prática seja de um jeito ou de outro, não lutar, né, não ficar brigando com a experiência, não modificar e não fazer nada. Então, a prática da não meditação é os 4 nãos, esses 4 nãos, né? É uma completa desativação da sua mente e do seu senso de identidade de ser senciente. Ele fala isso, ele não ativa a sua mente de ser senciente. Pensa! Você não se imagina como Padma Sambhava fazendo autogeração, né, a prática de sadhana. Simplesmente desativa esse senso de construção de si como sendo a si próprio, como sendo você mesmo. Solte a mente. Repouse na consciência e veja o que se manifesta. Veja se acontece com você o mesmo que aconteceu com o John Limpa. Só para deixar a gente frustrado, né? Aí teve essa meditação em silêncio, que era a não meditação. Essa é uma prática maravilhosa de a gente ir tentando fazer, né? A gente vai se perder 700 mil vezes, não faz mal. O Henrique, esse fim de semana, teve no SEB, em São Paulo, né? Ele falou uma coisa engraçada, ele falou assim, que no começo a gente pratica a meditação do ops. A gente tá praticando ops, se perde, aí ops, volta. Aí vai, fica mais um pouquinho, se perde, ops, volta. Então a gente vai praticar a meditação do ops, né? Mas tudo bem, quando a gente dá o ops, né, a gente volta. E aí a gente não tenta focar nada, a gente tenta só soltar mesmo, né? E ver o que tem por trás dessa zona da nossa mente. O que tem ali, né? Cadê essa quietude aí que está por trás dessa confusão? E a gente não precisa nem brigar com a confusão, deixa a confusão lá, não precisa modificar, não precisa fazer nada, deixa a confusão ali, né? Só que a gente, obviamente, deixar a confusão, seja os 4 nãos, os 4 nãos, eles implicam em a gente não ser arrastado, né? Obviamente, se a gente for arrastado, aí é não meditação mesmo, né? A gente não tá fazendo nada, nem meditando, nem nada, a gente tá só rolando, né? Nem não meditando. É a não meditação, né? Então a gente pode experimentar fazer essa prática, né? Então aí, agora a gente continua com o texto do John Limpa. Do John Limpa recebeu instruções dessa mulher no sonho que apontam a natureza primordial. Vocês lembram? Uma parte era Vipassana e a outra era uma parte de apontar a natureza da mente mesmo, né? Na instrução da Dakini. Aí, então, ele atravessou a mente para Lucidez Prístina. Quer dizer, do John Limpa, ele acessou Rigpa. Ele
Fez o... Ai, não. Ai, gente, tá difícil de acessar a natureza da mente com essa bagunça que tá lá na rua. Meu, é impressionante. Não, acho que não. Acho que é o lixeiro. A Congás tá quebrando tudo aqui no meu bairro. É o Sky? Não, é só lixeiro. A Congás quebrou toda a rua, nossa. Faz uns 15 dias que a gente não dorme. Mas tudo bem. Então, ele atravessou a mente para a lucidez prístina. Mas será que ele chegou ao fim? Então, assim, ele fez o breakthrough, ele passou para Rigpa, ele atravessou o substrato, né? E tá repousando em Rigpa. Mas olha o que ele fala daí. Ainda que eu tenha praticado desse modo, né, repousando em Rigpa, ainda que ele consiga repousar em Rigpa, quando eu encontrava qualquer problema menor, qualquer tretinha, mini treta, eu perdia a minha própria referência na natureza da existência e recaía em estados ordinários. Tipo assim, ouvi um rugido de um leão, ele, ó, que natureza vazia que nada, né? Algumas vezes eu experimentava esse gosto primordial da liberdade, mas os hábitos, essas propensões habituais ainda estavam lá. Assim, se algo acionasse essas impressões antigas, ele saía de Rigpa e voltava ao apego dualista. Não é tão fácil abandonar esse hábito de forma irreversível. Um bom número de pessoas que conheço recebeu instruções apontando Rigpa de ótimos mestres, como Dilgo Khyentse Rinpoche, por exemplo. Com essa instrução, eles realmente conseguiram saborear Rigpa de forma autêntica, sem precedentes. Talvez tenha sido a experiência mais significativa que tiveram na vida, por segundos ou minutos. Mas depois de um tempo, aquilo some e vira uma memória. Isso não acontece só no Dzogchen e no Mahamudra, mas em uma grande gama de traduções das quais você tem. A gente pode não ter acessado o Rigpa, né? Não ter tido essa experiência acessando o Rigpa. Mas tem umas coisas que a gente saca, assim, mas que parece que daqui a um segundo aquilo escorre da nossa mão, a gente não consegue mais ver aquilo, né? A gente já deve ter tido essas coisas, né? A gente tem alguma experiência, mas depois aquilo é tão sutil, né? E tão diferente, assim, que a gente não consegue nem explicar e perde. E não consegue estabilizar, né, a experiência. Então, isso não acontece só no Dzogchen e no Mahamudra, mas em uma grande gama de tradições das quais você tem, dentro do contexto daquela tradição, experiências muito significativas do atravessar do substrato para Rigpa, né? Por exemplo, no Zen, eles têm o estado de Shikantaza. Os praticantes Zen sabem que é difícil sustentar isso. É a mesma coisa, né? Só que eu não sei como é que fala Rigpa em japonês, mas é a mesma coisa, né? Deve ser Shikantaza mesmo, Rigpa. Repousar em Rigpa, né? O mesmo acontece com a realização da vacuidade. Pessoas que nem têm um histórico de prática podem realizar a vacuidade. Mas esse estado será difícil de ser sustentado. Tinha um tempo atrás umas práticas de... Vocês devem ter ouvido falar de respiração holotrópica, acho que chamava. Eram umas coisas bem doidas que as pessoas tinham uma experiência estranha, assim, né? De estado alterado de consciência, que eles falavam, né? Eu tenho a impressão que eles acessavam uns estados, assim, sabe? De alguma realização, né? Só que, completamente sem base, né? Aí podia até ser que a pessoa acessasse alguma coisa e daí, na melhor das hipóteses, ela perdia. Na pior, ela enlouquecia, né? Porque deve ser um negócio bem louco, essa história da vacuidade. Não deve ser uma coisa simples de experimentar, né? Imagina, assim, você se dá conta verdadeiramente, assim, não só pensar, entender conceitualmente, mas vivenciar o vazio das coisas, né? A plasticidade de todos os fenômenos. Então, se você está fazendo um caminho, tem um mestre que já passou por aquilo e acessa alguma coisa assim, pode ser que você consiga estabilizar, né? Mas imagina uns caminhos meio entortados, assim, né, que não tem uma base, um fundamento, não tem a coisa do refúgio, né, por baixo, sustentando toda essa experiência. As pessoas acho que piravam fácil, né? Não é a mesma coisa que os chás. Também. Essas coisas, esses métodos pouco ortodoxos aí de acessar estados alterados da consciência, né, que eles chamam, tomando chá ou tomando alguma droga. Que adianta isso, né? A pessoa não consegue estabilizar, não tem fundação ali suficiente, né? Então, mas mesmo sendo praticante, né? Tem praticantes que vão lá, experimentam isso e perde. Aquilo vira uma memória só, né?
Então, podemos ver isso no cristianismo, nas tradições contemplativas, no taoísmo, etc. Nesse contexto que estamos estudando, também é assim, não é uma exceção. Existem duas respostas para essa realidade. Uma delas é continuar praticando, né? Se acessou e perdeu. Não interessa, continua praticando, né? Ele recebeu essas instruções de repousar na luminosidade e cognoscência da consciência e, portanto, é só seguir fazendo isso, né? É uma boa solução. Mas outra boa resposta é perguntar: o que está causando essa erosão? Se eu acesso essa prática e não consigo sustentar, por que eu não consigo sustentar? Esse é um outro ponto importante, né? Um deles é assim, vai continuar praticando. Só que se tiver alguma coisa que está ali atrapalhando a sua estabilidade, é melhor você descobrir, né? Porque senão você vai chegar de novo na mesma experiência, perder de novo, e assim vai ficar enxugando gelo, né? Tem que haver uma razão. Você chega ao topo da montanha e rola para baixo de novo. O que leva você para baixo? O que traz de volta ao velho hábito do apego dualista? Então você percebe que precisa estabelecer uma fundação melhor. Mas vamos ver o que ele faz. Por isso que assim, essas práticas preliminares, elas não é uma coisa que você termina, né? Você começa e termina. Porque lá pelas tantas no caminho, lá o do John Limpa, pensa, o do John Limpa, né? Acessou Rimpa e caiu para trás. Pensa. Imagina nós, o que vai ser, né? Então, se a gente não tem as preliminares, né, assim, muito bem fundamentadas, a gente cai para trás de volta, né? E acho que a gente vai cair muitas vezes. A gente vai ter que olhar para as preliminares de novo. Onde é que a gente tá? O que a gente está reificando? Né? Que está fazendo a gente cair de costa de novo, né? O Alan tem essa imagem, ele fala assim, você olha e buf, cai de costas. Super legal. No sonho lúcido ele fala isso, né? O sonho fica lúcido, daqui a pouco você buf, cai de novo no sonho não lúcido, né? Mesma coisa aqui, só que não é no sono, é só na vida de vigília, né? Então você percebe que precisa estabelecer uma fundação melhor, mas vamos ver o que ele faz. Portanto, qualquer coisinha que apareça, ele perde a visão Dzogchen e volta ao apego dualista. E ele dá um exemplo do que está falando. Então, ó, sustentar a visão Dzogchen, sustentar a visão da não dualidade é a prática de meditação Dzogchen, né? Na prática de meditação que ele chama de não meditação, né? É sustentar essa visão não dualista. Só que você precisa ter essa visão não dualista para sustentar, né? Então, no caso, o que a gente faz não é exatamente a meditação Dzogchen, né? A gente está arranhando ali, né? Mas a não meditação seria sustentar a visão não dualista. Que ele consegue fazer. Mas, por exemplo, quando ele estava sozinho e nu na natureza, quer dizer, já não é uma situação muito confortável, né? Se ficasse amedrontado, quando os vários animais ferozes e selvagens emitiam seus rosnados terrificantes, eu não era diferente de uma pessoa ordinária. Então, estava ele lá peladão, surgia um leão e ele desesperava, como qualquer ser, né? Bom, alguma coisa errada, né? Então, eu não sei se eles ainda fazem isso, mas em uma tradição tailandesa, os monges iam para a floresta à noite sozinhos e ficavam repousando na prática de Satipatthana, atenção plena respiração, que era a prática principal. Enquanto eles ficavam lá na floresta, no escuro, podiam escutar o som de tigres rugindo. Assim podiam ver o que surgia ali, os rugidos cada vez mais altos. O tigre podia estar chegando para o almoço. Você ficaria aterrorizado? Então, você é uma pessoa comum, fixado ao eu, como sempre foi, né? Então, é uma provinha, né? Meio radical, né? A gente fica, se a gente fosse fazer essa prática aqui, a gente ia ficar apavorado com os unidos de mosquito, né? Já ia se atrapalhar já com o mosquito, né? Imagina com um tigre rosnando. Nesse caso, não haveria modo pelo qual eu pudesse ser liberado no período intermediário através de tal meditação. Porque no bardo, se diz, né, que no bardo da morte, do vir a ser, né, no bardo do Dharmata, nos 3 bardos da morte lá, aparece tudo, né? E se a gente não reconhecer a não dualidade desses fenômenos no bardo, a gente renasce no samsara, né? Então ele estava já imaginando que se ele estava pelado na floresta e apareceu um leão lá longe, ele já desesperava no bardo, então não tinha chance alguma, né? Então ele estava preocupado com isso. Então se ele fica aterrorizado em tal situação, quando todas essas aparições aparecerem no bardo, ele também vai ficar amedrontado e não haverá chance de atingir a liberação no bardo. Ele tem um problema e se pergunta o que fazer. Ele não tinha um guru humano para pedir ajuda, mas tinha algo melhor ainda. Mas, com o coração cheio de fé e reverência, eu rezei ao meu guru, o Vajranasi do Lago. Aqui ele conta a história da Tenzin Palmo, eu acho.
eu já tô misturando, não sei se estou misturando as coisas, mas aqui acho que ele conta, no vídeo ele conta a história da Tenzin Palmo, que ele foi... Eu acho que é, bom, vamos comentar de qualquer jeito. A Tenzin Palmo, ele foi visitar a Tenzin Palmo na caverna, né? Quando a Tenzin Palmo estava de retiro. Na caverna, lá em Ladakh. Aí ele... Lahu, não é Ladakh. Que fica em Ladakh. Daí ele chegou lá e falou assim, bom, no inverno isso aqui não tem como ir para lugar nenhum, né? Você vai ficar aqui isolada. Como é que você vai fazer se tiver alguma dúvida, né? Aí ela, como se ela... O Wallace fala assim, como se ela falasse pra mim assim, eu pego o celular e ligo, né? Com essa mesma naturalidade, assim, ela fala assim, eu rezo pro meu guru e ele me responde. Com essa mesma, do mesmo jeito, sabe? Tipo, eu ligo pra ele e pergunto, né? Ela falou com a mesma naturalidade, assim, eu rezo pro meu guru e pergunto e pronto, ele me responde. Foi o que aconteceu realmente com ela, né? Ela nem precisou rezar, na verdade. Quando a caverna ficou fechada com neve, né? Ela achou que ia morrer, daí ela não conseguia abrir a porta, falou, bom, vou morrer. Pegou, se preparou para morrer, né, em meditação ali. Aí ela ouviu o mestre dela, cava! Aí ela pegou a picareta, sei lá o que era que ela tinha lá e pá, começou a quebrar a parede de gelo, né? Mas teve o mestre dela foi mais incisivo, assim. Ela nem presou, né? Mais proativo, né? Mais proativo, Essa tonta vai morrer aí, deixa eu fazer uma coisa. Calma! Então, do Johnny para falar a mesma coisa, mas com o coração cheio de fé e reverência, eu rezei ao meu guru, Vajrayana no lago, por favor, conceda imediatamente instruções práticas para lidar com tais circunstâncias. Adormecendo com imensa devoção em um sonho, tive uma visão de Dordidro de Orgin, surgindo de uma expansão de fogo flamejante e luz, e ele entoou esta canção Rum. Se vocês quiserem ver como é que é Dordidro, vocês entram na internet e olham lá a imagem dele. É terrível. É um ser que tem um olho aqui, todo vermelho, assim, ele aparece no meio de umas gordão, assim, parece no meio de fogo. O bicho é mesmo aterrorizante, né? Mas ele é uma expressão irada, é uma manifestação irada de Guru Rinpoche, não é ninguém além do Guru Rinpoche, né? Só que uma imagem irada. Você pode ver na imagem do Vajrayana do lago que ele tem uma expressão levemente irada, o Vajrayana do lago, né? Sobrancelhas são suavemente cerradas, mas o rosto é muito sereno e sorridente. Mas Dordidrolo, que a gente tem lá no templo, né? Em Viamão. Tem um Dordidrolo nas 8 manifestações de Guru Rinpoche lá, né? É a manifestação irada do Guru, com chamas flamejantes. Se você pesquisar na internet, você poderá ver a imagem poderosa e irada. É muito irado. E essa ira e ferocidade são completamente voltadas para a ignorância, para delusão. Então não é irado com a gente, né? É com a nossa ignorância, assim, né? Sempre assim, sempre é assim. Todas as deidades iradas, elas não têm nenhum inimigo. Tá na capa do Trumpa também, o Daniel tá falando. Então, as deidades iradas, elas nunca estão... Tá na capa do Louca Sabedoria. Elas nunca estão iradas com a gente, né? Estão iradas com a ignorância, né? Com a delusão. Então, isso é cantado em verso. Em tibetano, que a gente vai ver depois, que a Paty editou o áudio, a gente vai pôr depois o tibetano, que é uma canção mesmo, né? Soa como se tivessem tambores africanos de fundo. É muito forte e poderoso. Já na tradução, especialmente em português, né? É difícil ter o mesmo efeito, mas vou ler e comentar e depois lerei em tibetano para vocês terem uma ideia. Então, Hum. Ser Supremo Vajra da lucidez prístina. Então, é Dordidro. Vocês imaginem, aparece esse ser vermelho no meio do fogo, assim, isso nos sons de tambor, assim, né? Ele fala Hum. Eu imagino que seja um Hum que até o coração... Sabe que já aconteceu com vocês de o coração bater do jeito que bate o tambor? Já aconteceu com vocês? Uma vez no Prajnaparamita, acho que logo que eu cheguei no SEB aconteceu isso comigo, assim. Eles estavam recitando Prajnaparamita, batendo no tambor. Aquilo no meu coração fazia... junto com o tambor. Aquilo tem um certo efeito, aquilo, né? Você imagina aquele ser falando isso. Hum, né? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Conseguem ver? Mais ou menos? É esse mesmo. Dá para ter um certo... É a mesma imagem. Um certo efeito. Então, ó, ele chama o do John Limpa de Vajra da lucidez prístina. Ele não chama de
o Lama fala assim, ele poderia ter chamado de garoto nômade do Tibete, do John Limpinha, sei lá, qualquer coisa. Mas, ao invés disso, ele falou diretamente com a sua essência, com a sua natureza búdica. Falou de essência para essência. Então era, ó, comunicação direta, né? Ser supremo Vajra da lucidez prístina. Você entende o fio comum dos 3 mundos do Sansara como o apego dualista, apreendedor e apreendido? Os 3 reinos são o reino do desejo, forma e não forma. Só caso tenha alguém ouvindo, que às vezes tem sempre essa dúvida, assim. Às vezes a gente fala de 6 reinos, às vezes de 3 reinos, né? Quando a gente está falando de 6 reinos, a gente está falando dos 6 reinos que estão na roda da vida, que estão dentro do reino do desejo. Então, como se fossem sub-reinos do reino do desejo, né? Além do reino do desejo, tem mais 2 grandes reinos, que também tem os sub-reinos vários lá, que são celestiais, assim, são mais sutis. Então, o reino da forma e da não forma. São deuses da forma e deuses da não forma. Mas são vários sub-reinos também nesses 2 reinos superiores, né? Mas é tudo dentro do Sansara. Então, não adianta, assim, a gente só vai ter se ela tem um renascimento do reino da não forma, que ela é super sutil, não tem... Uma coisa que é interessante a gente saber é que no nosso reino do desejo, a gente tem os 3 tipos de sofrimento, né? Então, a gente sofre o sofrimento da mudança, o sofrimento que tudo permeia, e o sofrimento do sofrimento, que é o óbvio, né? No reino da forma, só tem o sofrimento da mudança e o sofrimento que tudo permeia. No reino da não forma, só tem o sofrimento que tudo permeia. Então, o sofrimento vai ficando cada vez mais sutil. E é cada vez pior, na verdade, né? Porque cada vez menos chance a gente tem de doer e de procurar o Dharma, né? É sempre assim. Mas então, os 3 reinos são o desejo de forma e não forma. O que os mantém funcionando, que mantém os reinos funcionando e conectados, é a delusão do apego dualista. O apego a uma existência inerente do apreendedor, né, daquele que percebe, e do apreendido. Da dualidade de sujeito e objeto. Enquanto isso estiver acontecendo, o Sansara será perpetuado. Então, isso aqui é a raiz do Sansara, né? É o apego dualista. Então, o Dorje está aprendendo. Você entende o fio comum dos 3 mundos do Sansara como o apego dualista, aprendedor e aprendido? Você entendeu? O Dorje entendeu, né? Você entende tanto o objeto quanto o sujeito como 2 pensamentos? Isso quer dizer que eles só têm status nominal. Eles são designações. Eles não são nada além de imputações conceituais ou palavras. Olha que duro isso. Além da designação conceitual e palavra, eles não existem por si sós, independentemente. Não estão realmente ali. Não é punk isso aqui? A gente tem certeza absoluta que a gente está aqui e as coisas estão ali. E o Dorje falando assim, isso aqui é só pensamento, é só nome. Tem nada por baixo, né? Então, se ele perguntasse para mim, eu ia falar, não entendo. Ele tá perguntando pro Jojo Livre, você entende? Eu falo, infelizmente não. Você entende as alegrias e tristezas dessa vida, das vidas futuras, como experiências delusivas? Elas são chamadas de delusivas porque conduzem ao engano. Elas não só são deludidas, não são só delusão, elas são delusivas, elas produzem engano. Além de elas não serem, elas ainda produzem, quer dizer, conta uma história pra gente, a gente vai na história, né? A gente vai sendo levado pela história. Então, elas são chamadas delusivas porque conduzem ao engano. Você experiencia a felicidade e acha que alguém fez você feliz. Você experiencia o sofrimento e acredita que alguém fez você infeliz. Tudo isso é enganoso, delusivo. Você entende as aparências de... Eu tô deixando os rum-rum, né? Pra gente não perder o fio aqui, porque atrapalha às vezes o rum-rum. É legal quando a gente tá ouvindo tibetano, mas em português não atrapalha. Você entende as aparências diurnas, as aparências noturnas, o mundo físico e seus habitantes sencientes como experiências de luz e escuridão? Ele nos recorda da referência que fez anteriormente ao céu, que apesar de ficar claro e escuro, o espaço nunca se transforma. São aparências vazias. Gente, ó, isso aqui, entender as aparências diurnas e noturnas, o mundo físico e seus habitantes como aparências, isso aqui, para mim,
foi a coisa... Se vocês me perguntassem assim, qual foi a coisa mais impactante que você ouviu na vida do Dharma? Foi isso aqui. Foi o Alan Wallace falando assim, na Itália. Você pensa que você viajou do Brasil até a Itália para receber ensinamentos. Você pensa que aconteceu isso. Mas o que aconteceu, na verdade, foi uma sequência de aparências que dão ilusão de movimento. Isso foi a coisa mais maluca. E daí isso era de manhã. E daí eu fui até... Agora você vai até o seu... Era uma entrevista que eu estava tendo, né? Antes do almoço. Eu até brinquei que custou caro essas aparências custaram super caro, né? Aí falou, agora você vai almoçar e você daqui até o refeitório, você procura enxergar essa sequência de aparências visuais surgindo, dando a impressão, não só visuais, táteis também, seu pé pisando no chão, uma sequência de aparências acontecendo, que dão a impressão de que você está andando até o refeitório para almoçar. Isso foi a coisa mais chocante que eu escutei, assim. E se eu tivesse vergonha na cara, eu tinha entrado em retiro naquele momento para tentar aprofundar essa compreensão. Porque isso daí, eu acho que é assim, é ouro, sabe? Hoje, Cara, eu não só não fiz, como eu esqueci, perdi a sacada, assim. Quando a gente está olhando Nagarjuna e as escolas que derivaram do caminho do meio, né? Você tem a escola apenas mente, que me parece muito com a descrição que você está dando aí. Tudo é a mente. Então, tem a ver, né? Não é exatamente assim, porque né? a Chitta Matra, ela dá uma solidez para a mente, né? A mente existe. No Dzogchen, não, a mente surge junto com as aparências. Ela surge como aparência. Ela não existe intrinsecamente, né? Mas a escola mente apenas é super legal. Eu tenho um pezão na mente apenas. Eu tenho a sensação que a mente existe mesmo. Mas não é o caso aqui, né? Ele está falando, nem as aparências são vazias. A mente que observa as aparências também é vazia. Tá. Né? Obrigado. A consciência do objeto? Só surge porque tem a dualidade. Se não tiver dualidade, ela desaparece. Surge porque tem a consciência do objeto. Portanto, se tem um objeto, tem um sujeito, né? Tem um sujeito, se tem um sujeito, tem dualidade. Então, ele fala, você entende as aparências diurnas, noturnas, no mundo físico de seus habitantes como experiências de luz e escuridão? Lembrando aquele que tem um tempo atrás aqui no texto, ele fala, né, que o céu fica claro, escuro, mas na verdade o espaço não acontece nada com o espaço, né? Ele é iluminado e deixa de ser iluminado, mas o espaço mesmo não acontece nada com ele, né? Você entende as alegrias, tristezas, ambientes e amigos desta vida como experiências de sonho e aparências delusivas e sabe que elas são igualmente irreais? Alegrias, tristezas, ambientes e amigos desta vida. Por mais vastos que o mundo físico e seus habitantes sencientes sejam, eles não se estendem além da expansão do espaço. Não tem nada além de espaço, né? Não tem uma coisa que está dentro do espaço e outra coisa que não está. Se não está, está onde? Né? Então, todas as experiências são dentro da expansão do espaço. Ainda que o espaço não tenha periferia ou centro, ele não se estende além da expansão da lucidez prístina. Isso nos traz de volta a um tema central do Chitta Matra, mente apenas, e no Dzogchen, que é: você é o centro da sua mandala, o centro do seu universo. É claro que seu universo não é o único, né? Para cada ser senciente há um universo, do qual aquele ser senciente é o centro. E é claro que existem experiências compartilhadas. Mas quando você sai à noite e olha para o céu e para as estrelas e vê a vastidão do espaço, você está observando um universo do qual você é o centro. É diametralmente oposto a uma visão comum dos cosmólogos e astrônomos modernos. Quando eles, com seu vasto conhecimento do mundo físico, olham para o vasto universo com 100 bilhões de galáxias, e a nossa galáxia com talvez 5 bilhões de estrelas, e a nossa estrela sendo somente uma delas, eles adoram enfatizar o quão insignificante nós somos. Somos somente um subproduto do planeta Terra, somos quase nada. Assumem que a consciência também é um subproduto acidental, neurônios que se juntam, e isso não é nada demais. A consciência é tão insignificante que podemos contar a história toda do universo e nem sequer mencioná-la. Parece que eles esqueceram uma simples verdade.
Se você faz uma pergunta física, você obteve uma resposta física. E no tempo de Galileu, os astrônomos e cosmólogos faziam apenas perguntas físicas sobre um universo objetivo, físico e quantificável. E todas as respostas que obtinham eram físicas, objetivas e quantificáveis. Em um livro como A Breve História do Tempo, que conta a história toda do universo, não há nenhuma menção à mente ou à consciência. Descrevem um universo que é desprovido de consciência, de mente. Mas esse universo é imaginário. Não sabemos nada sobre nenhum universo que seja destituído de mente e de consciência. Isso é a coisa mais incrível, né? Sem a mente e a consciência, não haveria conhecimento de nada. Quem que estaria perguntando? Quem estaria observando o quê, exatamente, se não tivesse consciência, né? É tão louco isso. Eles descrevem um universo imaginário que claramente não existe. Nosso universo é preenchido por consciência. O Dzogchen é o oposto a essa visão. Não começamos olhando externamente para as estrelas e planetas como Galileu e ignorando a mente como observador. Começamos observando a mente que está observando e, por fim, olhando para as estrelas, Sol, Lua. Quando você começa do centro, você sabe que todas as suas observações são sempre feitas a partir do centro. E você é absolutamente central no universo que habita. Esse universo não existiria sem você. Temos um universo para cada ser senciente. Essa é uma maneira radicalmente diferente de ver a realidade. Gê, eu acho isso extremamente paradoxal. Então a gente vai ter uma semana. Porque aí ele coloca ele me arrasta para ser o centro do universo, que dá existência a tudo, e depois ele vem falar que isso é vacuidade. Mas então, justamente, não dá existência a nada. Darcy, você já se perguntou assim, você já teve a sensação de que do que aconteceria? Puta, deixa eu ver se consigo formular direito o que eu estou querendo dizer. Vamos combinar uma coisa? Vamos. Eu estou aqui e eu acesso um estado de não dualidade. Então, a gente você já... está aí... né? Então, não tem você está aí. Tudo bem. Você aí também acessa esse estado de não dualidade. Ambos estamos na mesma dimensão, digamos, porque aí já não há ambos. Você acabou de falar que você acha que a mente existe. Não, eu falei que eu tenho a sensação... Não, você não. Estou declarando que a mente existe. Eu tenho a sensação. Tem uma escola e parece que o do Olimpo acabou de falar isso aí. Não é isso, Darcy. Não é isso. Darcy, peraí, calma aí. Não vamos complicar, porque senão a gente vai se complicar. O que ele está dizendo é o seguinte. As aparências do mundo físico, a forma dessa garrafa, a cor dessa garrafa, a sensação tátil que eu tenho quando eu pego essa garrafa, elas só existem para mim porque eu tenho consciência dela, certo? É isso que ele está dizendo. Não tem como descrever um mundo excluindo a consciência do mundo, certo? Ok. É isso que ele está dizendo. Agora, mas o que eu queria comentar é uma coisa mais diferente disso que eu queria comentar. É assim, você já teve a sensação de que as coisas... do que significa as coisas existirem para você? O que é a sensação de existir? E como é que seria possível não existir? Estou falando de experiência mesmo, assim, de sensação de existência. De existência, sim. De não existência, absolutamente não. Não dá para imaginar. De existência, claro. Só olhar no espelho que... Não precisa olhar no espelho. Não precisa olhar no espelho. Não precisa olhar para nada. Não precisa olhar. Quando você acorda de manhã, você precisa se olhar para ver se você está lá mesmo? Depende do sonho que eu tive.
Mas deixa pra lá, vai. Eu tava querendo dizer assim, pra gente experienciar cada vez mais a consciência que independe das aparências, né? Mas, enfim, temos um universo para cada ser senciente. Essa é uma maneira radicalmente diferente de ver a realidade. Enquanto você... Cada ser senciente, né? Ele está falando que os seres sencientes têm uma experiência de dualidade. Então, para cada ser senciente, tem um universo, né? Enquanto você avança no caminho do Bodhisattva, nos bumes, Trekchö, Todgal, não apenas a sua mente se transforma, mas também o seu corpo, a ponto de se tornar um corpo de arco-íris. Como também todos os seres ao seu redor e o ambiente se transformam até que quando você chega no 10º nível do Bodhisattva, o seu universo é a Kanishta, uma terra pura. Todos os seus vizinhos vivem no Brasil, mas você vive em uma vizinhança melhor, em terra pura. Assim, no mesmo lugar. Né? Vamos supor que alguém aqui agora, nesse instante, pumba, se ilumina. Estaria aqui no Zoom ainda, né? A gente estaria aqui no Zoom. Você estaria em Akanishta, na terra pura do Buda primordial, né? Tudo muda ao mesmo tempo, sua mente, corpo, ambiente, todos ao seu redor. Você é um Buda e vê tudo em volta como terra pura. Esse ambiente... E o que o Vajrayana faz? Né? O Vajrayana, a gente fica imitando isso. Né? A gente fica fazendo de conta que está numa terra pura, que a gente é um Buda, que todos os seres são Budas, blá, 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 porque é isso que é. Né? É isso que é. Então, no Vajrayana, a estratégia do Vajrayana é a gente imitar isso, a gente já se visualizar, se sentir como Buda que somos, até que de fato aquilo, entendi que somos, né? Esse ambiente físico que você percebe, todos os seres que nele habitam, a partir da sua perspectiva, incluindo as galáxias e planetas, nada disso existe fora do espaço. E o espaço do universo que você habita é permeado pela sua própria lucidez prístina. Não há espaço que se estenda além do escopo da sua consciência prístina. Consciência e espaço são coextensivos, eles estão juntos, né? Isso é muito louco. A gente só vai fazendo esforço para entender, né? Porque experienciar mesmo a gente não vai experienciar nesse momento, né? Campos búdicos e campos e budas excelentes são a face da sua própria base, a natureza da existência. Não se engane sobre os Budas como se fossem autônomos, como tendo existência inerente. Eu eliminarei os erros dos maras acima. Significa isso. Acima quer dizer os seres que estão mais iluminados do que nós, como os Budas. E se nós os reificarmos, achando que eles estão ali, então o Buda se torna um mara. Porque não estão ali. Reificar Buda é reificar. Não importa se é Buda, se é fantasma, o que é. Reificação é um mara. Não de verdade, mas para nós sim. Se reificarmos, eles se tornam mais uma expressão da delusão. Inimigos, demônios, más companhias e o seu ambiente são experiências delusivas do apego dualista conceitual. Não os veja como nada além de reificação. Eu destruirei os erros dos maras abaixo. Portanto, quando reificamos os Budas, esses são maras acima. Quando reificamos os inimigos e demônios, esses são maras abaixo. As aparências do dia e do sonho são reificadas e fixadas como nomes e coisas. Então, no estado de vigília ou de sonho, nós naturalmente rotulamos as coisas e as consideramos como objetos externos, reificando-as como se os nomes estivessem lá por sua própria natureza, como se os objetos estivessem lá, independentemente do que fizéssemos. Essa é a delusão essencial. Estamos igualmente deludidos, tanto nos sonhos quanto no estado de vigília. Todas as aparências dos 6 sentidos são vazias de nomes. Não temos nomes por sua própria natureza. E eles são vazios de objetividade. As aparências são vazias de qualquer coisa externa que tenha essas aparências como seus atributos. Esse é o ensinamento central desse texto, né? Como é que a gente... E a gente precisa entender o que é aparência e o que é nome. Né? Aparência... Ele vai falar disso aqui e vai falar no retiro com certeza também, né? Aparências são o que os nossos sentidos físicos e a nossa mente percebem, né? Então, cor, forma, som, tato, são todas aparências,
né? É que esse nome ele pode atrapalhar a gente pensar que é só visual, é só coisa que parece que tá lá, mas não tá, só visualmente, como se fosse uma... essa pessoa tem uma aparência horrível, mas na verdade ela é uma boa pessoa. Não é isso, né? Aparência significa tudo que os nossos sentidos físicos e a nossa mente percebe. Isso é limitado. E nunca o que a gente observa, o que a gente procura discriminar, nunca essa garrafa aqui, eu vou conhecer alguma coisa sobre essa garrafa que não seja a imagem, a cor, a sensação tátil, o geladinho, o calor, se eu lambesse, né, um gosto. Eu nunca vou perceber nada dessa garrafa que não seja as aparências. Né? E as aparências não são a essência de nada que é observado. A essência é vazia de aparência. Não tem nada ali, além das aparências, para a nossa consciência, né? A gente nunca vai experimentar nada ali, além disso. Mesmo que você conheça a vacuidade por si mesmo, você entende os pensamentos como aspectos da sua própria natureza? Até aqui ele está falando sobre vacuidade de natureza inerente de todos os fenômenos, mas tem algo mais. À medida que essas aparências surgem como pensamentos, etc., você os vê não como apenas como vazios de existência inerente, mas como sendo nada além de manifestações criativas de Rigpa. Aqui fica legal, porque assim, caso contrário, se a gente não vê todas as aparências como uau, não tem nada ali, mas não é que a garrafa aparece, né? Se a gente não vê assim, a gente começa a querer jogar o samsara fora, né? Jogar as aparências no lixo. Não, o samsara a gente tem que jogar fora mesmo. Estou dizendo as aparências, né? A gente quer fazer com que eles desapareçam. A gente acha que a iluminação é tudo desaparecer. E não é isso que vai acontecer, né? A Rigpa vai se manifesta. É da natureza de Rigpa se manifestar também, né? A gente vai precisar enxergar as manifestações de Rigpa. Isso é crucial. Você pode realizar a natureza vazia de todos os fenômenos e não realizar que todos eles são manifestações de sua própria lucidez prístina. Então, depois que você realiza a vacuidade, você ainda precisa enxergar a luminosidade, né? Você ainda precisa enxergar as manifestações. Então, tem a prática de Trekcho, que você atravessa para Rigpa, realiza a natureza vazia de tudo, mas depois tem a prática de Todgal, que é enxergar as manifestações de Rigpa. Enxergar tudo como manifestação de Rigpa, né? Não são manifestações de Deus, Big Bang ou Buda, nem do karma, do destino. Dessa perspectiva profunda do Dzogchen, elas não são nada além de manifestações da sua lucidez prístina. Ainda que você entenda a totalidade de Samsara e Nirvana como a expansão primordial do espaço absoluto da base, você os entende como manifestações não duais da lucidez prístina? As aparências dessas expressões criativas deslizam para a natureza essencial daquilo que tudo permeia de modo uniforme, liberando-se nessa expansão. Todas as aparências, sem exceção, de Samsara e Nirvana, são autossurgidas espontaneamente da não-dualidade, Dharmakaya e Dharmadatta, e dissolvem-se espontaneamente de volta na mesma base. Você entende que numa prática de meditação, internamente, há a prisão do apego ao eu. Externamente, há o apego e fixação aos objetos. Entre esses, a meditação é imaterial. Não tem matéria, nem atributos físicos. Você entende que as portas das condições internas e externas obscurecem a face da grande perfeição de Samsara e Nirvana? Primeiro, pela investigação, surgirá a compreensão. A seguir, através da meditação, surgirão experiências. E, finalmente, pelo repouso, virá a realização. Então, a gente estuda mesmo, porque a gente precisa compreender. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa compreender, precisa investigar. Depois, através da meditação, surgirão as experiências. A gente vai experienciar aquilo. E, finalmente, pelo repouso, nessa experiência, virá a realização. Uma vez que surja a realização, ela é não dual com a liberação simultânea. Objetos e sujeitos reunidos são despertos no espaço da mãe da grande expansão. A mãe a que ele se refere aqui é Samantabhadri, a consorte de Samantabhadra, personificação e corporificação de Dharmadatta. Minhas emanações e eu, aqui é Padmasambhava falando, nunca estivemos nunca estivemos separados. Sua natureza essencial é a ilusão de minhas próprias expressões criativas. Como a dissolução das aparições de um ilusionista, elas são não duais do espaço absoluto. P. Então, se a gente fosse do John Limpa, nesse momento aqui, a gente teria
atingido a iluminação. Com essas palavras, ele tornou-se não dual comigo. Então, assim, ele se tornou Padmasambhava, atingiu a iluminação, né? E surgiu uma experiência de minhas grandiosas aparências permeando a totalidade de Sansara e Nirvana. Desse momento em diante, devido a esse sinal, eu soube que essas eram instruções essenciais para fazer colapsar a falsa caverna das aparências. No retiro da semana que vem, ele vai usar o mesmo termo, fazer colapsar a falsa caverna das aparências. Então, aguardem, que nós vamos entender, nós vamos atingir iluminação semana que vem. Vocês podem esperar. Presencialmente ou pela internet. Agora, o Sérgio vai ter que sair, até dia 14. Obrigado, último retiro. Já foi, acho. Já saiu. Amores, vamos ouvir a canção Rum Rum tibetano para encerrar? Faz dedicação express, tá bom? Então, eu vou compartilhar, peraí. Raios, como é que eu faço isso? Compartilhar a tela. Então, a gente poderia... Tem 2 minutos e 24 só, é rapidinho. A gente pode ficar bem confortável, encontrar uma postura confortável. E deixa o som penetrar só. Só não atrapalha, só não bloqueia a passagem do som pela sua mente. Vamos lá. Hung hung kecho rikpe doje, hung hung kamsung korwe gyunta, hung hung zungzen nisu ege, hung hung yulan yuchen nika, hung hung namdo nisu ego, hung hung dichi dedan dungal, hung hung tulpe nyamsu ego, hung hung ninzan, zenang nuju, hung hung seldip nyamsu ego, hung hung se dedu yul to, hung hung milam nyamdang tulnang, hung hung demme nyambar ego, hung hung nuchu gyakyon cheyang, hung hung namke longle mande, hung hung namka tayu telyang, hung hung rikpe longle mande, hung hung shingdan sangye zangbo, hung hung nelo orangshi shelre, hung hung sangye rangyu mag, hung hung yardu gosa et ngeche, hung hung dade korngen ne yul, hung hung namdo yinzin tulnyam, hung hung denzin jendu mata, hung hung mardu gosa nge jom, hung hung yindan milam nangcha, hung hung mingdang ngopor denjen, hung hung dakpor datongye shekyang, hung hung namdo rangjar ego, hung hung jiying dune longdu, hung hung korende uchub koyang, hung hung nime rupar ego, hung hung jamde ngor lukpe, hung hung selang longdu ngangdol, hung hung gomdu netto ego, hung hung nganzin chingwa nangdu, hung hung yulzin jendu chiru, hung hung barge gomba bentong, hung hung chiri nang gengi juke, hung hung korende zokpa chendu, hung hung shelre dipa ego, hung hung dambu chepe, go hung hung bardu gombe nyongsi, hung hung tama shakpe, tok hung hung tokne nyamdu, hung hung yulan yulchen nyamba, hung hung longchen ame karsang, hung hung madang ngayi tulpa, hung hung yene delwa metto, hung hung ngo rangsel gyuntu, hung hung gyume tunkor shikchen, hung hung yingsu nime pe experience in the mind. A voz dele é tão doce que não dá pra... Não é bem... Parece que Dodge Drolo seria mais irado, assim, mais... Né? A voz do Lama é tão docinha, assim. Mas é lindo, né? Valéria tá perguntando se quem vai assistir pela internet terá acesso ao texto do retiro. Então, não vai. Né? Porque a gente não tem como saber quem está assistindo. Mas depois a gente vai estudar e a gente vai ter aqui. E assim, normalmente, o que os lamas falam, né? Quem pede o texto, a gente manda, sabe?
quem tem assim, o trabalho de pedir o texto, entrar em contato, pedir o texto, a gente acaba mandando. Mas o problema é que ninguém tem acesso ao texto eletrônico, sabe? Todo mundo que está lá só tem o texto no papel, ninguém tem acesso ao texto eletrônico. Porque, na verdade, esse material ele é um livro, né? Tem direito autoral, essa história. Então, tem uma questão de direito autoral do livro. Mas a gente estuda depois lá, Valerá, tá? E aí vocês vão ter. Mas a gente vai ler o texto inteiro, né? Acompanhar o retiro ouvindo é a melhor coisa, assim, sabe? Na verdade, a gente fica se dividindo. Se a gente pudesse se concentrar só ouvindo a explicação, é uma boa coisa. Depois, para estudar, sim, a gente precisa do texto, né? Mas na hora... É isso, amores. Vamos fazer a dedicação, então? Vamos fazer a prece do Lama em português, só pra gente... A gente já passou um pouco do horário. Vamos fazer a prece de longa vida do Lama em português. E aí a dedicação. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Estou atropelando aqui. Tudo tranquilo aí? Então vamos lá. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre os seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Gyawadi Nirduda Karyan Lama Drukyuni Drowa Chekya Malupa Dei Salagoparsho. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Uddiyana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Então, amores, pode ser que a gente se encontre de verdade, de corpo, né? Mas não acompanhe, por favor, acompanhe o retiro. E a gente depois estuda, tá bom? Tá. Então, O retiro vai ser transmitido assim como o do Lama Santa, em que a gente pode acessar depois. E no fim de semana eu não vou poder acompanhar, mas aí eu posso ver depois. Pode sim. Tá bom? Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau. Até quinta. Até quinta. Aqui.